Bom dia. Estamos recebendo hoje a professora Gardênia, ela que é coordenadora do curso de Fisioterapia da Aliança Pai, que traz muitas novidades para o curso. Bom dia, Gardênia. Bom dia. Fala um pouco sobre a sua formação acadêmica e experiência profissional como coordenadora do curso de Fisioterapia da Aliança Pai. Bom, eu sou formada há 15 anos pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi lá também que eu fiz a minha primeira pós-graduação, assim que terminei a graduação. E fiz também meu mestrado. A minha formação de mestrado é Ciências da Saúde, né? E agora eu estou me preparando para fazer o doutorado. À frente do curso eu tenho aproximadamente 4 anos. É um grande desafio, uma vez que você é profissional e está formando profissionais também, né? Seja na sua área de atuação ou dentro de alguma área específica da fisioterapia. Então, mais ou menos esse é o tempo que eu tenho à frente do curso e a minha experiência profissional. A minha área, a parte de assistência, eu trabalhei aproximadamente 10 anos, a parte assistencial, especificamente com terapia intensiva e em alguns momentos também trabalhei com traumato ortopédica em interior. Na sua opinião, qual é o perfil ideal para o estudante que pretende ingressar no curso de fisioterapia? Essa pergunta é difícil. Então, assim, ao invés de falar exatamente de um perfil, eu vou falar de algumas coisas que eu considero que sejam essenciais para qualquer fisioterapeuta. Então, eu acho que quando a gente escolhe ser fisioterapeuta, nós temos que ter em mente que a gente precisa ter comprometimento, dedicação, estudo contínuo. Algumas pessoas podem ter a falsa impressão de que fisioterapia é uma profissão fácil, e não é. É uma profissão difícil e exige um conhecimento muito grande sobre áreas distintas, já que nós atuamos de maneira ampla e já que podemos pegar pacientes que não tenham especificamente uma necessidade única. Ele é um paciente que só precisa da respiratória, mas ele é um paciente que tem um quadro respiratório associado a um quadro neurológico. Esse quadro neurológico que pode recair sobre o quadro traumato ortopédico. Enfim, nós pegamos pacientes que podem culminar, no mesmo quadro clínico, várias situações que exijam uma atenção do fisioterapeuta em áreas distintas. Então é muito importante que a gente tenha em mente que a gente tem um compromisso muito grande com a saúde do outro, e precisa se responsabilizar disso se qualificando. A melhor maneira de pegar essa responsabilidade para si é se qualificar. Como atrair os estudantes para o curso de fisioterapia, colocando em destaque entre as demais áreas, sendo que há 20 anos atrás, a área de fisioterapia não era tão reconhecida. Não havia muita procura aos tratamentos e até mesmo ao curso de fisioterapia. Eu acho que, na verdade, o que mais chamou o estudante para a fisioterapia é que a fisioterapia se mostrou importante. Necessidade, Eu acredito que hoje, embora sejamos uma profissão nova, nós somos aquela profissão que, inevitavelmente, qualquer um de nós vai se deparar precisando. Seja pela prevenção, seja pela intervenção direta, seja em estágios muito iniciais, sejam em estágios de reabilitação propriamente dita, seja nas unidades de terapia, em um momento onde o paciente encontra-se do ponto de vista clínico de maior gravidade, nós sempre vamos nos deparar com essa necessidade. Então, quase todas as patologias e quase todos os procedimentos cirúrgicos hoje recaem sobre fisioterapia. E se a gente pensar apenas na qualidade de vida, nós temos fisioterapeutas que trabalham dentro dessa condição. Se a gente pensar no doente crônico que vê a fisioterapia hoje como uma necessidade que melhora a qualidade de vida dele, por exemplo, ele pode ir para o Pilates, ele pode ir para o RPG, ele pode fazer atividades preventivas que não tem apenas mais aquele caráter de eu vou para a fisioterapia para fazer aquela terapia monótona todo dia, a mesma coisa, as 10 sessões. Então eu acho que houve um crescimento profissional e aquilo que o profissional consegue ofertar à sociedade. Então eu acho que essa na verdade a coisa que mais, digamos assim, pode motivar quem quer estudar a fisioterapia. É saber que ele está numa alavanca crescente de conhecimento e de possibilidades. Então, se a gente for pensar nas áreas, você pode trabalhar de A a Z. Então, eu acho que isso é a coisa principal, a coisa importante, assim. A gente ganhou uma função
social importante, a gente faz diferença na vida do paciente e podemos ter esse leque de opções, o que faz com que cada um se encontre, né, na dimensão que mais, digamos assim, lhe conforta, né, e que é bom e que você sente que gosta. Então, eu acho que o que chama mais hoje os alunos, as pessoas a se interessarem pela fisioterapia, pela fisioterapia é isso. São as possibilidades profissionais. A fisioterapia em determinadas áreas é pouco valorizada, pois em alguns casos o tratamento é lento, mas é indispensável. Qual a sua opinião diante desta visão? Eu acho que a questão da desvalorização do serviço de saúde, ela não é uma coisa só da fisioterapia. É a visão que a gente tem do quanto a gente paga pela saúde da gente. Né? Eu acho que é o paciente quando paga e o profissional quando coloca o preço. Então, ambos precisam valorizar aquilo que está em pauta. Né? Se eu me qualifico, se eu me comprometo, se eu sou resolutivo, o meu trabalho precisa ter um valor justo. Né? E quem paga precisa entender o valor que isso tem. Então, as pessoas podem comprar um bem que para elas tenha um valor e o preço seja uma coisa menor. Né? Para elas, aquilo é a realização de um sonho e etc. Às vezes, as pessoas não atrelam a mesma coisa à saúde. Né? Então, eu acho que a desvalorização talvez seja uma coisa muito mais cultural, né? Do que propriamente estar relacionado com uma área específica. Quando você fala em lento, eu acho que é importante até ressaltar como é importante esse olhar do fisioterapeuta sobre esse processo mais lento, que é um olhar generoso. Né? Trabalhar com neurologia, por exemplo, exige digamos, uma qualidade diferente do profissional, que é essa persistência nessa conquista de coisas que se perdem, que se ganham, mas, sobretudo, que assim, se devolvem a esse paciente, que, vamos imaginar, você tinha um movimento, você perde o movimento, né? E quando você devolve a ele desse processo de reabilitação, ele tem ciência de que isso não é rápido, e a ciência de que isso não é rápido, ou seja, o fato de ser um pouco mais lento do que o tratamento da respiratória, por exemplo, não tira o valor do tratamento, pelo contrário, eu acho que agrega valor, né? Então, eu acredito que seja uma questão mais cultural, que talvez a gente vá vencendo à medida que o profissional entender o valor que ele tem e que quem compre este serviço ou pague por esse serviço entenda também o valor que esse serviço atrela à sua condição de vida. Quais os recursos que a Faculdade Leão Sampaio dispõe para os estudantes ingressarem no curso de fisioterapia? Bom, eu acho que hoje nós temos disparadamente, talvez uma das melhores infraestruturas da região, bem competitiva no Nordeste. Né? Então, a boa infraestrutura física, ela não se basta, mas ela é muito importante. Então, nós temos uma clínica escola, nós temos os laboratórios básicos, nós temos os laboratórios específicos, nós temos uma grande clínica escola, né, com tecnologia de ponta, com alguns diferenciais, como é a hidroterapia, com observatório. Então, ele é um serviço que, embora se destine a atender uma população mais carente e pública, tem priorizado a humanização, tem priorizado a qualificação. Então, o serviço da clínica escola, associado a todo o quadro de qualificação dos professores, eu acho que, na verdade, é o nosso grande potencial diferencial. Porque o grande potencial diferencial mesmo é o aluno. É o quanto cada um vai fazer com os instrumentos que recebe. Mas se existe algum potencial diferencial na instituição, eu apostaria na infraestrutura e na qualificação do corpo docente. Obrigada, Gardene, pelo sucesso profissional. Eu que agradeço.